Olá, pessoal, tudo bem? Vim aqui compartilhar um projetinho meu que eu vim desenvolvendo, né? Nesse projeto, eu criei um sistema back-end utilizando o Java 17, né? O Spring Boot. Algo que eu tava olhando assim, eu falei, tipo, eu tava meio pensativo do que desenvolver, né? Aí eu tirei o que eu já tenho, assim, tipo, na bagagem. Eu utilizei algumas bibliotecas, tipo, como o Lombok, né? Algo que pudesse simplificar a minha criação, tipo, das minhas classes, reduzir aquela questão da verbosidade do meu código. Também eu procurei aproveitar um pouco ali do Spring Validation para, tipo, realizar algumas validações, né? De uma forma um pouco mais elegante e eficiente nas minhas requisições. Além disso, eu procurei dar uma ênfase até nos meus testes unitários, algo assim que eu costumei assim estar trabalhando bastante, né? Que me garantiu, que também garante, né, que meu código está funcionando com qualidade e também não sai um pouco ali da minha prática do que eu faço no dia a dia. Através dos testes, eu procurei ali validar cada funcionalidade e assegurar que tudo estava funcionando corretamente. No que diz a respeito à questão de segurança, eu procurei integrar o Spring Security ao projeto e isso me permitiu proteger as rotas e implementar a autenticação nas requisições, né? De forma apenas que o usuário autenticado tenha acesso aos recursos do sistema, somente na parte do front-end. A parte do back-end, eu ainda penso assim, em integrar essa parte ali das roads, né, que é muito bem importante para tipo, cada requisição eu ter um específico usuário, né, para poder fazer o processo de autenticação. É algo que eu venho assim analisando, né, de como eu posso implementar no meu nesse projeto, e é algo ali relacionado ao meu TCC. Para armazenamento de dados, eu escolhi o MySQL. Tipo, foi um banco de dados assim que eu fiquei olhando, né? Tinha o SQL Server e eu fiquei utilizando assim na dúvida de qual utilizar. Tinha alguns bancos de dados também ali, como NoSQL, como Elasticsearch, e assim tem uma proeficiência para estar utilizando, eu escolhi, por isso que eu acabei escolhendo MySQL. Acabei subindo ali um container com Docker, né, para tornar o processo um pouco mais simples e portátil, sabendo que eu estou executando tudo tipo na minha máquina e de uma forma excelente tá assim não somente ter um pouco mais assim de desempenho para o sistema que eu estou montando, mas também me oferecer um pouco mais de confiabilidade ao estar subindo na minha máquina, né? Na aplicação front-end eu procurei utilizar ali o Angular, né, na versão 14, né, algo que eu estava desenvolvendo, eu acabei utilizando o TypeScript, né, para poder me proporcionar uma arquitetura um pouco mais moderna na parte da construção das páginas. E me dá um toque também de estilo de organização, eu acabei utilizando ali o Bootstrap, que facilitou um pouco da criação de layout, né, e responsividade um pouco mais agradável visualmente, né. Tipo, um dia, vamos presumir que um dia, sei lá, saia do papel e isso acabe dando inspiração para outra coisa. Então, acabei buscando, né, algo que seja um pouco mais simples para estudar determinadas coisas com Angular. Eu acabei fazendo essa parte com a integração com o front e o back, daí consegui realizar essas requisições de forma eficiente, procurando tratar os dados provenientes do back e exibindo as informações de maneira assim, sim, clara e intuitiva para o usuário. Procurei destacar as rotas de login, logout e acesso ao perfil do usuário, que são as três rotas ali que eu acabei desenvolvendo hoje, né, que foi somente a parte do front-end vai me oferecer uma primeira experiência também com desenvolvimento, né? A primeira vez que eu estou fazendo o processo de integração com Java e Angular, né? Algo assim que foi uma experiência muito boa, bem aproveitada, para mim poder ter aquela experiência segura e personalizada. E vou estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho do que eu fiz, né, nesse meio tempo sobre os dois projetos. Deixa eu mudar a telinha. Quando eu comecei a mexer, eu fiquei olhando assim e falei, cara, tem como eu ter um pouco mais de robustez na parte do meu código e tal, mas eu simplesmente procurei de uma forma assim mais simpática trazer os testes unitários para o meu código para que simplesmente eu pudesse, né, validar não somente o teste de cobertura e tudo mais, para que simplesmente o meu código tivesse eficiente e também não sair do que o pessoal hoje em dia faz no mercado de trabalho. Eu aqui estou com 50% de cobertura, né, mas simplesmente existem determinadas classes do meu projeto que simplesmente não são contadas, né? Então eu acabei colocando aqui 50% a taxa aí, o nível de cobertura aí necessário para que o meu código tivesse, né, com sucesso. Sabendo que a gente tem ali um limite que é de 80% de cobertura. Eu acabei também preferindo também subir uma aplicação com
um containerzinho com sonar. Ainda tô vendo formas de estudar sobre isso para que simplesmente eu consiga, né, fazer o teste de cobertura com o container, né, para saber como é que tá o teste de cobertura da minha aplicação back-end. Se eu quiser fazer qualquer tipo de requisição aqui para a minha aplicação, eu procurei simplesmente no meu back-end fazer algumas rotas bem simples, né? Primeiramente, eu procurei até utilizar o Swagger para poder simplificar algumas partes do meu código. Vou puxar aqui o Swagger. Swagger são algumas rotas que são bem importantes para mim. Eu coloquei uma rota de deletar, né, para mim poder deletar o usuário, uma para mim poder fazer o login com o usuário, né, eu consigo fazer o login do usuário ali com o username e password. Eu consigo fazer um refresh do token, né, eu fiz todo um processo de tramitação para que simplesmente quando o token expirasse, eu conseguisse, mesmo que tipo assim, tiver no tempo limite, eu consegui, como é que eu posso dizer? Dar aquele o refresh, né? Pegar um token novo, né? Quando eu simplesmente tiver com um token perto de expirar e fazer o processo de criação do usuário para que simplesmente eu pudesse fazer o login. Se eu vir aqui no post e quiser fazer qualquer requisição, o meu retorno, né, ao fazer o login, eu vou estar retornando aqui um token, que é o JSON Web Token da minha aplicação. Esse JSON Web Token eu estou reaproveitando ele para que eu possa utilizar ali no meu processo do front-end para que simplesmente todo o processo seja feito ali autenticado ao do usuário. Qualquer tipo de roda. Se eu não tiver o token, eu não consigo fazer, eu não consigo avançar. Que são algumas coisas ali que eu acabei avançando, né? Algumas coisas que eu estava estudando. E os únicos pontos assim que estão sendo encaminhados nesse token é o username, a senha do usuário, a data e a hora do que eu estou fazendo ali o login, né? Que são algumas coisas que eu estou enviando esse token. Na parte do front-end, eu estava olhando algumas coisas assim, eu falei, tipo, eu vou pensar e vou fazer algo em Angular, né? Como eu já tenho pelo menos alguma experiência. Na parte de teste unitário, ainda, como eu desenvolvi essa aplicação hoje, ainda estou estudando algumas formas assim de implementar a parte de teste unitário, né? O que eu posso implementar assim para agregar com o pessoal assim que eu desenvolvi no desenvolvimento com Angular. E o meu resultado, né, do meu front-end atualmente foi esse. Eu tenho uma telinha, né? A cada reload da minha página, ele me retorna um GIF. Esse GIF ele fica aleatório, né? Simplesmente tipo, eu dei um reload na página ou fiz o login, beleza? Eu tenho uma imagem anexada no background para que simplesmente eu tenha uma simpatia com o usuário. Eu acabei mexendo assim, eu falei tipo, vou fazer um formulário bem simples. Eu tava pensando só de fazer um formulário e acabei fazendo algumas adaptações para que simplesmente o meu código ficasse assim, para mim, né? E simplesmente eu acabei gostando, desenvolvendo e mexendo em algumas partes assim do formulário, mas que não ficasse somente aquele formulário simples, né? Aqui na parte de login, se eu puxar aqui na parte de autenticação, eu tenho uma rota que eu vou fazer aqui, ó. Eu consigo ter os dois retornos da minha aplicação já como true, né? Eu estou fazendo duas requisições. Eu ainda estou assim, vendo alguma forma de fazer uma simplificação mais ainda do meu código para que ele não faça essas duas requisições. Uma se dá pela off-guard, né, da parte do ângulo, e eu acho que eu ainda tenho que fazer um processo de configuração para que ele receba de uma maneira mais adequada as minhas requisições. Se eu vier aqui na parte do meu back-end e vir para consultar no meu console, eu consigo ver que eu consegui fazer aqui perfeitamente as minhas duas requisições. Eu acabei colocando aqui alguns consoles para que simplesmente ao fazer a minha autenticação eu validar, né, se o meu usuário está autorizado a fazer o login. Que vai acontecer, ele daqui me retornou um código 200. E aqui, eu tenho essa página aqui de home, né, a primeira página. Eu tava pensando assim, eu falei, não, tipo, no momento eu vou criar somente um navbar e um footer. Algo bem simples e eu vou colocar ali um lorem ipsum para que simplesmente eu consiga desenvolver as outras coisas. Da minha parte, eu criei um botão aqui de logout, né? Eu ainda estou buscando ver uma forma assim para poder implementar. Depois que eu clicar no botão de logout, aquele JSON Web Token simplesmente ele ser excluído ou simplesmente ele entrar numa lista negra para que simplesmente eu tenha que gerar um outro JSON Web Token.
sabendo que simplesmente ele tá sendo gerado toda vez um novo JSON Web Token. Porque se eu ficar clicando aqui e eu for lá no meu console log, eu fiz aqui, ó, eu tava aqui. Então toda vez que eu estou fazendo uma autenticação, automaticamente o meu JSON Web Token ele já está sendo descartado e eu estou utilizando um novo JSON Web Token. E da minha parte, eu criei também tipo assim, só uma telinha de perfil para que simplesmente eu tivesse, né, uma telinha onde eu simplesmente mostrasse as informações do usuário. O meu objetivo com esse projeto, que eu estou desenvolvendo para o meu TCC, é simplesmente eu construir uma aplicação onde eu tenha diversos usuários, mas com enfoque que seja de uma escola. Eu tenho ali a parte da secretaria, eu tenho ali a parte da que vai ser assim, eu vou separar alguns cargos da parte do desenvolvedor. Como eu estou desenvolvendo, né, esse projetinho, eu fiquei pensando, eu falei, primeiro eu vou desenvolver uma parte que seja dos desenvolvedores, né, que simplesmente vão ter os perfis de desenvolvedores, que vai ter as roles específicas para cada para tais requisições. Depois eu vou desenvolver a parte da secretaria, e quero desenvolver uma parte de aluno e de pais, onde os pais ele tem ali uma parte de contribuição e participação dos alunos, ou simplesmente saber se o filho tá perto. Vão ser as mesmas informações, possivelmente, do que o pai, do que a mãe vão estar compartilhando. E também, assim, vão presumir que eu já tenho algumas informações que, às vezes, até o aluno ele possa vir aqui, clicar em editar e simplesmente eu conseguir, né, editar sem que eu precise, tipo, ir na secretaria, como se fosse uma rede social de uma escola. Aí eu fiquei pensando nisso. Esse é meu projeto e fico muito feliz de estar compartilhando com vocês. E fico também as sugestões que estiverem e fico feliz se tiverem coisas assim que pudessem agregar ao meu desenvolvimento dessa aplicação.